As influências indígenas deixaram sua marca na música, na culinária, na língua, nas festas populares, no artesanato. Nós estamos no segundo bloco da educação discutindo como a cultura indígena pode contribuir no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Antes de falar de preconceito, porque é algo que a gente realmente tem que falar, não pode deixar passar batido, falar um pouquinho mais dessa questão da cooperação. Porque, claro, dormir em rede todo mundo sabe, a mandioca, né, a comida, as plantas medicinais são coisas que realmente chegam para a gente assim, com mais facilidade, informações sobre a cultura indígena. Eu queria que vocês destacassem, Paulinha aí falando das coisas que ela aprendeu, que ela começou a falar um pouquinho no primeiro bloco, professora Ângela e Marcos, falassem um pouquinho dessa outra parte da cultura indígena que a gente que a gente deveria destacar mais, que traria um bem enorme para a nossa sociedade, principalmente nesse momento que a gente vive. A conservação, principalmente, né, utilizar sempre o que é necessário, nunca exceder no uso dos materiais escolares, por exemplo, na escola. É uma coisa que deve ser ensinada. Nunca, sempre evitar o desperdício, nunca pegar mais do que se deve usar ou que vai se alimentar. A preservação do espaço. Tudo deve ser o lugar e todo mundo tem responsabilidade em preservar aquele patrimônio. Tudo é de todo mundo, como os filhos, como as coisas. Tudo é compartilhado. Então, quando você tem essa percepção, se eu compartilhar com um colega, eu tenho que preservar para que eu também possa usar e ele também tem que ter esse pensamento. Então, para que todos usem, eu tenho que cuidar bem do meu. E eu vou estar aqui sempre, todos os dias. Então, eu quero um espaço bom, eu sou responsável por esse espaço. Isso é engraçado. Você estava falando uma coisa de compartilhar aqui, que às vezes acontece, né? Um irmãozinho tem ciúme do outro, ou um irmãozinho fala assim, ah, não, eu preferia ser filho único porque eu não quero compartilhar. Essa importância do compartilhar, né? Porque as coisas são só as coisas, né? O legal é essa interação entre as pessoas, é o relacionamento entre as pessoas, é isso que fica da vida. Não são as coisas. E as coisas a gente cuida bem porque o outro vai usar, né? Daqui a pouco uma outra vai chegar, vai usar. Ângela, o que você acha importante assim, destacar na cultura indígena que a gente pouco sabe, pouco usa e que seria interessante a gente começar a... Não, eu lembrei de uma história que logo que eu cheguei na Algamitá, alguém me contou, isso está registrado, um homem branco, né? Um cara pálida. Foi a uma aldeia indígena e resolveu ensinar para eles a jogar futebol. E adoraram a ideia e começaram a jogar futebol. Só que não acabava nunca o jogo, porque quando um fazia um gol e o outro ficava com menos pontos, eles estavam sempre procurando empatar. Olha, o objetivo deles era empatar o jogo. Como eles estavam achando muito divertido jogar, eles não paravam nunca de jogar, porque eles sempre, quando faziam um gol, precisava continuar para poder empatar. Então, isso revela muito esse lado da cultura indígena que é sensacional, né? Não a cooperação versus a competição, né? A gente vive uma sociedade aqui muito competitiva. Então, os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos professores também, a gente tem no dia a dia esse eixo, né? As coisas são decididas coletivamente, as coisas são discutidas. E um outro aspecto que eu acho interessante, que diz respeito até à questão do preconceito, para a gente também diminuir o preconceito, a gente recebe muitos índios, muitas pessoas de diferentes etnias. Tem uma turma que se chama Funiô. E um índio dessa etnia descobriu que tinha no Rio de Janeiro, ele se acha esquecido pela humanidade, e ele descobriu. E veio conhecer as crianças de 2 anos. E quando ele chegou, ele estava estudando os peixes, e tinha peixe para todo quanto é lado. E o símbolo da etnia deles é o peixe. Oh, e ele chorava, e as crianças diziam assim, mas índio chora? Que delícia! Então, esse contato com os índios Chucarramã, que já tiveram na escola, com os índios Caraó também, que já teve, é muito importante. Eles se misturam com as crianças, fazem uns rituais, né? Então, isso também
Você diminui o preconceito também. Sim, na medida que você convive, que você conhece certeza, a pessoa, né? Porque o preconceito está sempre lá e a gente aqui, né? Então, quando você se mistura, a tendência é dizer, o índio dá beijo, o índio tem história para contar, índio tem... Índio, né? Também chora. Genial. Muito legal. Paulinha, você... Eu acho que uma coisa que a gente precisa precisando lembrar muito é muito da relação que a gente tem com o meio ambiente. Eu acho que isso é muito forte na cultura indígena, porque aquele é o lar deles, então... e é o nosso lar também, então acho que a gente esquece disso. Uhum. Então, assim, eu acho que também é muito importante lembrar da preservação do meio ambiente. O que falou de não pegar demais, eu acho que a gente está no momento de tudo demais. Então, vamos lembrar o que é importante. Também acho muito importante a gente estar em contato com as nossas raízes, entender de onde a gente veio. Então, assim, eu acho que a cultura indígena, para crianças, adolescentes, adultos, idosos, tudo, é muito importante porque traça muitos valores essenciais que a gente, enquanto sociedade, está esquecendo. Eu acho que eles, dentro da organização, em tribos, eles devem ter as diferenças deles, mas eles têm um norte em comum, que é a preservação deles, a preservação do meio ambiente, a preservação da cultura, a preservação do que veio antes, de quem veio antes, de quem vem depois. Então, eu acho que é um sentimento de coletividade que a gente hoje, enquanto sociedade, a gente está esquecendo cada vez mais. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar para os índios e lembrar que a gente é tudo uma coisa só. A gente tem nossas diferenças, mas assim, a gente está no mesmo lugar e se a gente acabar com esse mundo, a gente não tem outro para morar. Exatamente. Então... Ainda não tem aquele ônibus que passa aqui, né, pega todo mundo e leva para outro lugar, com certeza. Eu acho muito interessante essa questão de baixar para olhar a criança nos olhos e da valorização do idoso, que na nossa sociedade, a gente até já gravou um programa aqui, Educação para a Terceira Idade, na nossa sociedade, infelizmente, a gente não vê muito isso, né, essa valorização, respeito, solidariedade, e numa sociedade que aumenta a expectativa de vida, graças a Deus. A gente está com uma expectativa de vida maior do que a gente tinha há uns anos atrás. Numa das visitas que a gente recebeu, as crianças perguntaram muito para ele sobre a questão dos idosos, né? E aí, depois que eles foram embora, a gente continuou o papo e uma criança falou assim, mas o idoso, o velho é importante porque ele está cheio de coisa de sabedoria, ele tem muita coisa para ensinar, porque ele viveu muito tempo, então ele aprendeu muito mais. Quer dizer, a pessoa nem falou dessa forma para as crianças, mas eles concluíram o óbvio, né? Você tem que se curvar à sabedoria dos idosos que viveram mais, supõe-se que conhecem mais coisas, né? Acho muito interessante isso de você baixar para olhar no olho da criança. Assim, acho também, de novo, numa sociedade em que cada vez mais os diálogos são verticais, não são por horizontal, e que as pessoas, às vezes, tendem a ver crianças como uma máquina de reprodução dos pais e não como seres que estão ali, têm seus gostos, têm suas missões de vida, são pessoas diferentes. Então eu acho que também falta um pouco na sociedade. Óbvio, a gente precisa muito respeitar o idoso, mas a gente também tem que respeitar a criança, a gente tem que ouvir o que essa criança tem a dizer. Eu acho que isso é uma coisa que também falta. A gente virar pra uma criança e falar do que você gosta, o que você espera da vida, o que você entende. Escutar a criança e respeitar a criança. Não é porque ela tem 8 anos e eu tenho 24 que ela não vai ter o que me passar de sabedoria. Igual você falou agora, o que espera da vida. Aí alguém pode estar ouvindo e falando assim, o que espera da vida, perguntar para uma criança, mas daquela é a vida dela ali, né? O que ela espera naquele momento. E pra gente também, se a gente for responder agora o que espera da vida, encontra comigo daqui a um ano, de repente não vai ser a mesma coisa. É verdade. Não é isso? Vamos falar de preconceito? Marcos estava falando no intervalo, olha, a gente não pode deixar de falar de preconceito. Isso é uma coisa muito forte, né, Marcos? E eu vou te falar que eu já sofri. Eu tenho ideia, assim, uma ideia muito vaga, mas acho que uma tataravó ou bisavó minha era indígena. E eu me toquei que era preconceito. Olha isso, ando agora já há pouco tempo, há poucos anos. Alguém me perguntou e falou assim, foi até um adolescente que me perguntou, falou assim, você parece muito com índia, não sei o quê. Você não fica chateada não, né? Aí na hora eu pensei assim, não, por que eu ficaria chateada? E eu sinto, aí ali, engraçado, a ficha caiu, sabe? Eu falei assim, cara, será que você... deve ser preconceito, porque eu não ficar chateada de parecer uma índia... É porque ainda tem o pensamento do selvagem, do índio como selvagem.
É por isso que é importante, é até bom que ela esteja aqui, que o ensino de literatura, principalmente no ensino médio, poderia focar nesse viés. Porque como é que foi construído esse preconceito ao longo dos séculos sobre o indígena? Se você pegar o padre Anchieta, o padre Manuel de Nóbrega, e os outros literários do arcadismo e daí em diante, eles vão colocar o indígena sempre como selvagem, bruto, sem fé, que não tem nem rei, nem lei, nem fé. Então são 3 letras que não tinham no vocabulário indígena. Uhum. Então se ele não tem esses 3, ele não tem uma organização social. Então são selvagens. Então esse preconceito foi construído ao longo dos séculos, até chegar no indígena de José de Alencar, que é aquele indígena, o bom selvagem. E então o índio é cristalizado, ele é um índio genérico, ele não tem uma diversidade na palavra índio. Mas que grupo indígena, qual tribo indígena ele faz parte? Ele é do Camaiurá, ou é do Krenak, ou é do Guarani. Então, há uma diversidade muito grande, mais de 200 línguas, mais de 300 etnias. E por que não chega isso no nosso currículo educacional? Porque não formamos professores com essa perspectiva. Esse tipo de conteúdo ainda está represado na antropologia. Ainda não teve uma ponte. A ideia agora, junto com o orientador José Bessa, é criar essa ponte entre a educação e a temática indígena. Porque o ensino ele é previsto em lei. Sim, com a Lei 11.645. E para ter uma ideia, a 10.639, que fala sobre história cultural afro-brasileira, veio antes, em 2003, e a indígena em 2008. Olha... A indígena veio depois. Então, já está quase 10 anos, tem 9 anos, e até o momento são poucos grupos de pesquisa no Rio de Janeiro voltados para essa temática, que vem a desenvolver na escola. Então, durante a dissertação de mestrado, eu fui trabalhar exatamente como é que foi construído esse preconceito. E a literatura servia como pista para entender como isso foi construído. E hoje, na tese, eu trabalhando com o Serviço de Proteção Índio, que antecedeu a FUNAI. Nossa, olha, eu vou te falar, parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigado. Então a gente vai ter aí um futuro mais, vamos dizer assim, mais democrático para que todas as etnias realmente possam, principalmente a indígena, né, que a gente possa realmente entender um pouco mais essa cultura e absorver essa cultura, que vai ser muito bom para a nossa sociedade. Muitíssimo obrigada pela participação no programa, parabéns pelo trabalho também, obrigada, professora Ângela. Muito obrigada, Paulinha, parabéns e sucesso. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Para ser grande, seja inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Seja todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua inteira brilha, porque alta vive. Fernando Pessoa.